primeira vez em que a Ucrânia admite essa possibilidade de ceder território à Rússia. Então, eu já queria saber do professor Pódio o que isso significa e se não abre um precedente muito perigoso para a política internacional. Professor, boa tarde. Boa tarde, Luísa, Pedro, Marilis, prazer conversar com vocês. De fato, o que a gente tem da estratégia do Donald Trump é uma estratégia que a gente já conhece internacionalmente. O nome da estratégia do Trump chama-se apaziguamento, né? Quando a gente fala a palavra apaziguamento, é claro que refere-se ao que aconteceu ao longo da Segunda Guerra Mundial, né, em 1938, quando tentou-se apaziguar o então líder alemão, Adolf Hitler. O Hitler dizia, e veja, a gente precisa tomar cuidado, claro, com esses paralelos, né, mas a gente também precisa saber que o único elemento que nós temos para compreender o presente é olhando a história e o passado. E o que acontecia era que o Hitler dizia, com um argumento muito similar ao Putin, que é que ele precisava proteger as minorias étnicas alemãs nos Sudetos, na Tchecoslováquia. Né? Mesmo argumento que usa o Vladimir Putin com relação à Ucrânia, proteger os russos que fazem parte, que estão em território ucraniano. Né? E o que acontecia era que, a partir de uma perspectiva muito similar a essa do Donald Trump, que é a ideia de que paz a qualquer custo, né? O primeiro-ministro britânico assinou um acordo com o Adolf Hitler em setembro de 1938, voltou para a Inglaterra com um papelzinho, onde o Hitler tinha assinado dizendo que não queria... O Hitler dizia, não, estou satisfeito, agora não quero mais nada, as minhas pretensões territoriais estão satisfeitas. E uma das coisas que se colocava nesse acordo de Munique era garantias de segurança ao resto da Tchecoslováquia. França e Reino Unido diziam, não, vamos dar garantias de segurança para que o Hitler não invada o resto da Tchecoslováquia. Então volta o Chamberlain, paz para os nossos tempos, põe lá o papelzinho, diz aqui, o Hitler assinou esse papel dizendo que acabou, então vamos ter finalmente paz. Isso em setembro de 38. Como sabemos, em março de 38, o que faz o Hitler? Em março de 39, no ano seguinte, ele invade o resto da Tchecoslováquia. E qual que era o papel dessas garantias de segurança que foram dadas? Nenhum. França e Reino Unido não fizeram nada. Aliás, a Segunda Guerra Mundial nem começa aí, só começa depois, quando em setembro de 39 o Hitler invade a Polônia. Aí realmente é quando acontece a declaração de guerra contra a Alemanha. Então, digo isso para a gente ter essa perspectiva histórica. O que estamos assistindo aqui é a tentativa de se impor uma paz com força, né? A paz a qualquer custo, na medida, mas só que as condições para a paz não estão dadas. O que o Putin quer foi muito bem resumido pelo ex-vice-presidente Mike Pence, ex-vice-presidente do Trump, no seu primeiro mandato, que falou: o Putin não quer a paz, o Putin quer a Ucrânia. Então, se, por questões agora momentâneas, ele negocia algum tipo de acordo, algum tipo de cessar-fogo, alguns vão celebrar, dizer o Trump ganhou o Prêmio Nobel da Paz, acabou agora a guerra, e quando na verdade o que vai acontecer é que nós vamos apenas estar adiando para uma nova etapa dessa guerra. Enquanto não se mudar os objetivos do Vladimir Putin, não tem como acabar com a guerra. Então é possível que, dada esta pressão toda que tem sido feita, haja algum tipo de acordo. Agora, é muito difícil que esse acordo seja algo sustentável. Nesse sentido, é positivo que essa longa delegação que o Pedro leu aí, né, de europeus que estão indo para Washington, porque os europeus aprenderam a lição da história, né? Os europeus têm uma noção de história. Acho que a Marilis também falou sobre a falta de conhecimento mais amplo do Donald Trump. É um pouco isso. O Trump não tem essa percepção histórica que tem os europeus. O Trump, ele pensa no curto prazo, ele pensa que ele quer ganhar o prêmio Nobel, ele pensa que ele quer, enfim, ter apoio popular e coisas de curto prazo. Não interessa para ele se o acordo que ele faz hoje, dali a 4 anos não vai acontecer, porque ele vai estar fora do poder. Ele não pensa nesse sentido de longo prazo. Ele é um presidente que pensa única e exclusivamente no seu ego, né, que é bastante desenvolvido, né, para dizer o mínimo. Então, essa é a situação que a gente se encontra hoje, né? Os europeus vão estar lá junto com o Donald Trump, talvez para evitar o espetáculo de humilhação que a gente viu da outra vez, né? Não sei se o Trump vai estender o tapete vermelho para o Zelensky e para os europeus, como fez para o Putin, né? Estendeu lá o tapete vermelho, bateu palminha. Não sei se vamos ter essa mesma atitude por parte do Donald Trump. Mas o fato é que sim, estamos vendo um Zelensky que de fato está sob pressão.
É possível que ele faça algumas concessões, mas vamos entender que concessões vão ser essas. Ele já deixou claro que ele pode negociar alguns territórios, creio que ele pode. Ele está até falando em relação à Crimeia, que é um território que pertencia à Ucrânia e foi tomado pela Rússia. Talvez o Zelensky esteja disposto a dizer que, de fato, a Crimeia não tem mais como nós recuperarmos. Mas as regiões atuais que a Rússia está ocupando, né, e Donbás e outras regiões lá da parte oriental da Ucrânia, não me parece que ele está disposto a ceder. Desculpe pela resposta longa, acho que eu me estendi um pouco. De forma alguma, professor. Mas esse é o... Professor, vamos lá. Eu acho que vale a gente relembrar aqui essa história que você esboçou para nossa audiência, porque eu não sei se todo mundo tem ela fresca na cabeça, mas em 1936, Adolf Hitler mandou tropas para a Renânia, que era uma região que, de acordo com o Tratado de Versailles, tinha que ser desmilitarizada e ser mantida desmilitarizada. Ali foi o momento que Hitler rompe com o Tratado de Versailles. Mas aí tinha um certo climão ali na Europa de... Veja bem, a guerra já acabou há um tempo, né? Tinha acabado em 1918, a Primeira Guerra. Tem um limite também para a gente ficar impondo sanções em demasia aos alemães. E aquele território é deles mesmo, então vamos ver. Aí ele anexa, em 1938, no início de 1938, ele anexa a Áustria. A Áustria era um país que falava alemão, tinha um bando de nazistas lá mesmo, o próprio Hitler era austríaco. Não houve grandes protestos na Áustria, mas foi uma anexação a mano militar, né? Ele mandou tropas e anexou simplesmente. Agora é parte da Alemanha a Áustria, um país inteiro. Os europeus não fizeram nada. Aí houve a invasão dos Sudetos, daquele pedaço da Tchecoslováquia ao qual você estava se referindo. E tem um acordo com Lord Chamberlain, que era o que entrou para a história de forma terrível, mas que é o apaziguador, é o sujeito que fez o acordo que não devia ter sido feito. Hoje existe um consenso, não era tão claro, a gente tem que fazer essa justiça, Lord Chamberlain, talvez não fosse tão claro na época que não se devia fazer. Hoje a gente aprende com aquele exemplo histórico. Eu não sei se em 1938 o quanto que dava para fazer esse tipo de reflexão. Após o Acordo de Munique, em 1939, ele toma o resto da Tchecoslováquia, isso não estava no acordo, ele invade a Polônia, e é quando ele invade a Polônia, mais para o fim de 1939, que a Europa se levanta numa guerra. Eu tenho a impressão, você é professor de ciência, de política internacional, talvez vai conseguir me ajudar nisso. Eu tenho a impressão que a última vez que a gente viu guerras de anexação de território impunes foram ali na Segunda Guerra. Depois acabou. Você teve, evidentemente, um período confuso, Israel-Palestina, Índia, de redefinição de fronteiras com a saída dos grandes impérios europeus. Mas eu não sei se a gente pode chamar aquilo de processo de alguém invadindo o território de outrem. Aquilo é mais delimitação de fronteiras de países pós o período das colônias europeias. Tem Saddam Hussein em 1990, durante o governo George Bush, o pai, que invade o Kuwait para tomar o Kuwait. Imediatamente houve uma guerra, que não foi uma guerra americana, foi uma guerra de aliados autorizada pela ONU para defender o Kuwait, porque aquilo era uma guerra de invasão de território, e nós consideramos que guerras de invasão de território desde a Segunda Guerra Mundial são guerras inaceitáveis. Não que alguma guerra seja aceitável, mas é um pouco como se a gente tivesse formado o consenso de que fazer uma guerra de anexação de território é bárbaro. É absolutamente não... É algo intolerável no mundo contemporâneo. E o Putin, obviamente, sonha ali com Catarina Grande, Pedro Grande, Ivão Terrível, Joseph Stalin, seja lá que líder russo passado, mas são esses grandes conquistadores, esses grandes... essas figuras que fizeram a expansão do Império Russo. Ele quer
entrar para os livros de história como uma figura dessas dentro da Rússia. Ele quer restaurar a grande Rússia e ele tem aquela cabeça que eu também achava que já tinha ido embora, de o que o pessoal de política internacional chama de o movimento dos realistas, né? Em que você parte do princípio de que certas nações, por serem poderosas militarmente ou economicamente, elas têm o direito a manter uma esfera de influência. Ela tem o direito de ter algum tipo de controle sobre os países próximos. Se a gente faz esse apaziguamento, para usar o termo que você está usando, e eu concordo com o termo, a gente está essencialmente permitindo que novas guerras de anexação... A gente está abandonando uma ordem liberal do mundo para entrar numa ordem em que países poderosos têm certos direitos a respeito das suas vizinhanças. Não é isso, essencialmente, que a gente está fazendo? Eu acho que você fez aí um excelente apanhado, né? A gente, se falar da política do apaziguamento em 1938, na época do Chamberlain, nós estávamos aí no período entre guerras, era um outro momento de ordem internacional, e que, de fato, além de tudo, né, não havia todo o conjunto de regras que nós temos hoje. Esse conjunto de regras que nós temos hoje é um conjunto que foi largamente construído após a Segunda Guerra Mundial, sob a liderança dos Estados Unidos, que fez uma construção de um ordenamento internacional baseado em instituições internacionais, em regras, desde multilateralismo, abertura comercial, etc. Todas essas instituições internacionais que nós conhecemos hoje, a começar pela ONU, isso é uma criação americana. Ei, tem novidade quente por aqui. Na quinta-feira, dia 21, às 19 horas, o episódio 1, A Democracia Não Descansa Jamais, do documentário Democracia, Uma História Sem Fim, vai ficar disponível de graça no YouTube do Meio por 72 horas. Mas é só até domingo, hein? E antes, às 6h30 da tarde, tem um esquenta especial em uma live com Pedro Doria, Ricardo Rangel e Christian Lynch. A gente vai conversar sobre os bastidores dessa produção que é exclusiva do Meio Premium e discutir temas como a trajetória e os desafios da democracia no Brasil até hoje e o que podemos esperar para o futuro. Então já marca na sua agenda, convide os seus amigos e vem participar ao vivo com a gente.